O bilionário Bill Gates deu um prêmio para o presidente Lula. O presidente do Brasil aproveitou, inclusive, essa oportunidade para falar sobre a pobreza no mundo e apontar problemas dos bilionários no mundo. Será que o Bill Gates ficou feliz? Será que ele se arrependeu de dar o prêmio? Aliás, que prêmio é esse? A gente vai descobrir agora com Pedro Zambarda no Plantão do Meteoro. Vamos lá, eu vou chamar aqui na minha tela direita o Pedro Zambarda. Olha aqui o arroba do Pedro, arroba Pedro Sólidos. E aqui o meu arroba lu.junior para você nos seguir nas redes sociais, claro, só se você quiser. O Pedro ligou uma luz nova, tá boa ali agora a iluminação dele. Vamos lá, Pedro, o que aconteceu por aí, esse rolê aleatório? Tá um pouquinho melhor, né, Lúcio? Minha imagem ainda tá meio ruim, mas vamos pra luta. É o seguinte, o Lula ganhou O Lula tá em viagem, passou por Nova York, foi em um evento da ONU pré-Assembleia Geral, e foi na Assembleia, discursou na Assembleia Geral, fez um discurso lindo, e recebeu esse prêmio do Bill Gates. E eu achei muito malaco o nosso presidente da República, porque ele aproveitou para falar umas verdades, assim, diante do homem que criou provavelmente o maior monopólio de software do mundo e hoje é um dos principais agentes da inteligência artificial, né? O Bill Gates, junto com as empresas coligadas ali, o Bing tem uma participação importante na OpenAI, né? Então ele é o cara que está voltando a ficar na crista da onda, né? E aí eu cozinhei uma nota, Lúcio, da reportagem da Mariana Halbert no site Poder 360, lá no meu site de games, que é o cozinhar, para quem não sabe, gente, é o jargão do jornalismo para requentar a matéria, mas a gente requenta mesmo que é importante, e aí eu trouxe essa matéria lá no Drops, falando: Bill Gates dá prêmio para Lula, que critica os ricos. Quem precisa do Estado, presidente falando umas verdades, são os que não conseguiram inventar uma Microsoft. Lula recebeu o prêmio Goalkeepers da Fundação Bill e Melinda Gates nesta segunda, dia 23, em Nova York, pelas políticas de combate à fome implementadas em seus 3 governos, como o programa Bolsa Família. Antes de entregar o prêmio, o fundador da Microsoft exaltou a trajetória pessoal de Lula. Gates ressaltou a infância pobre do petista, do presidente, e sua trajetória até a presidência da República. Disse que o presidente é inspirador. Parece aquele é o cara do Obama pro Lula, lembra? E aí depois o Estado americano ajuda o golpe da Dilma, né? Mas tudo bem. Elogiou a implementação de programas sociais e mencionou a expansão das políticas públicas contra a desnutrição com a criação da Aliança Global contra a Fome e Pobreza Extrema, principal bandeira de Lula à frente do G20. O G20, para quem não sabe, é um evento com as 20 maiores economias do mundo que está sendo presidido pelo Brasil e está acontecendo no Rio de Janeiro. Eu estou acompanhando as atualizações, está sendo muito discutido as questões das novas energias, a questão da inteligência artificial. Então são temas que estão sendo muito tratados lá. Tratamos disso em outro corte, né, Lúcio? Eu estava contigo sobre isso. E acho legal, gente, a gente mostrar o discurso do Lula. E também depois eu quero fazer aí algumas considerações sobre quem é essa figura aí chamada Bill Gates. Você tem um Clube do Fim também para mostrar, né, Lúcio? Temos, em breve. Senhor, com o prêmio dos Goalkeepers. É bonito o troféu, hein? Bonito. O Silvio Zubesta falou correto aqui no chat. O Lula quer ser o Henry Ford, né? Eu nasci num estado muito pobre do Nordeste e com 7 anos de idade a minha mãe teve que se retirar do Nordeste para São Paulo com 8 filhos menores na perspectiva de fazer os filhos sobreviverem. Eu não tenho vergonha de dizer que eu fui comer pão pela primeira vez com 7 anos de idade já em São Paulo. E é inadmissível que no século XXI, no mundo com alta tecnologia, com desenvolvimento genético altamente admirável, com o homem visitando vários planetas, a gente tenha criança que vai dormir de noite sem comer e levante de manhã sem ter um pão com manteiga para tomar café. A fome não é um fenômeno da natureza. A fome é a irresponsabilidade dos governantes do mundo que não querem enxergar as pessoas mais pobres.
que não cuidam da necessidade de distribuição de alimento. A minha experiência como presidente da República do Brasil é que eu disse no meu discurso de posse em janeiro de 2003, eu disse, se quando eu terminar o meu mandato, cada criança, cada mulher e cada homem estiver fazendo 3 refeições por dia, eu já terei cumprido a missão de vida na minha passagem pela Terra. E foi assim que nós fizemos no Brasil. Nós criamos o programa Fome Zero, que depois se transformou no programa Bolsa Família, e nós resolvemos fazer o milagre de colocar o povo pobre dentro do orçamento da União. Eu não sei se todo mundo aqui que está nesse plenário sabe como é que se faz um orçamento. O orçamento de um governo federal, você pega toda a previsão que você tem de arrecadação de todos os impostos e você vai distribuir pelas áreas que você tem que cuidar: educação, saúde, transporte, diplomacia, forças armadas, tudo que você tem que distribuir. Acontece que nunca sobra espaço para o pobre, porque o pobre não é organizado, o pobre não está em sindicato, o pobre não tem condições de fazer passeata, de ir à capital protestar. O pobre é pobre. E eu, quando era mais jovem, eu imaginava, eu dizia assim, as pessoas têm que passar fome para aprender a lutar. É preciso. Aí eu descobri que a fome não leva ninguém à revolução. A fome leva as pessoas à submissão. Então cabe ao Estado, seja ele o americano, ou brasileiro, ou chinês, ou finlandês, ou norueguês, ter como premissa básica atender necessidades do mais pobre. O rico não precisa do Estado. A classe média alta não precisa do Estado. Quem precisa do Estado são as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, que não têm uma profissão, que não conseguiram inventar a Microsoft, que não têm condições. Essas pessoas precisam do Estado. Então é para elas que o Estado precisa governar. E esse é o sucesso que eu tive no meu governo. Nós conseguimos acabar com a fome em 2014. E depois que eu voltei à presidência, agora em 2023, nós encontramos 33 milhões de pessoas com fome outra vez. Já acabamos, já tiramos 24 milhões e 500 mil pessoas e até 2026 eu quero outra vez apresentar ao mundo o Brasil sem fome. Mas eu queria aproveitar que eu não venho aos Estados Unidos todo dia, não sou convidado pelo Bill Gates todo ano e não conheço vocês e vocês possivelmente não me... As risadas com delay, né? Porque cada um tá com seu tradutor, então vai tendo... Aquele praxe de evento internacional, né? Todo mundo lá no ouvidinho pro tradutor, né? Mas eu achei essa fala do Lula um tapa na cara no próprio trabalho da Fundação Bill e Melinda Gates, né? Esse negócio de que a filantropia dos grandes bilionários, assim, de salvar crianças na África, o Lula está colocando a ele muito claramente, né? A gente precisa de uma mudança estrutural, né? A gente precisa que o Estado olhe para as pessoas pobres, a gente precisa que os impostos sejam revertidos para elas, né? E aí o Razengard falando aqui, só faltava o Bill, escuta, a fome leva as pessoas à submissão, pega um caderninho e anota, né? Ele deveria anotar, né? Eu acho que ele deveria ouvir um pouco mais, né? O Bill Gates acho que é uma pessoa que se sente muito poderosa, né? E é um cara também que tá tendo meio que um rebrand, né, Lúcio? Tá tentando. Tá tentando. Mas é difícil. Mas ele tem umas caveiras aí na trajetória dele, para além da própria questão do próprio monopólio da Microsoft, que impediu o crescimento de iniciativas importantes como software livre, a própria cultura... Eu não falo das pessoas que invadem computadores e são ladrões de banco, mas a boa cultura do hacktivismo, né, Lúcio? A questão de você pensar... programação de computador para um bem social, o Bill Gates e a Microsoft foram pessoas contra isso, né? Uhum. E aí eu acho interessante lembrar algumas matérias mais antigas. Tem uma que é desse ano, que um livro escrito pela Anupreta Das diz que o Bill Gates se aproximou do criminoso que envolve menores de idade, Jeffrey Epstein, para tentar ganhar um Nobel da Paz. Olha que coisa. Que loucura. Olha que coisa, que pessoa boa é o Bill Gates, segundo esse livro. Essa afirmação está no livro Billionaire, Nerd Savior King Bill Gates and His Quest to Shape Our World. Foi lançado em agosto deste ano, foi no mês passado. Para impulsionar a candidatura ao Grande Prêmio do Nobel da Paz,
Bill Gates ganhou o Nobel da Paz, queridos. Alguns dos seus assessores lançaram campanhas publicitárias quando o mundo estava se aproximando de um marco de saúde pública no qual a Fundação Gates estava envolvida, escreveu a autora, editora de finanças do New York Times. O cofundador da Microsoft, de 68 anos, cuja fortuna é estimada em 153 bilhões, tem vários funcionários da sua empresa Gates Venture trabalhando constantemente para moldar, monitorar e polir a aura de Gates, a fim de minimizar a sua imagem de homem desajeitado, às vezes robótico, incapaz de se conectar facilmente com o público. Foi aí que entrou o Epstein, que era bem relacionado com várias figuras importantes do mundo, da política e economia, passando por astros de Hollywood. No início da sua relação se deu em 2010, quando Gates e seu colega bilionário, sempre ele, né, Warren Buffett, lançaram o Giving Pledge, uma campanha pela qual eles prometeram doar 99% da sua riqueza. Nessa época, diz 10, Gates chamava Epstein de meu amigo, o magnata que tinha se declarado culpado em 2008 por doar meninas menores de idade para prostituição, esperava suavizar a sua própria imagem e sabia como chamar a atenção de Gates. Ele disse para um funcionário da Fundação Gates que poderia ajudar o bilionário a ganhar um Nobel por trabalhar na erradicação da poliomielite. É mole, Lúcio? Não, é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável. É uma tentativa de limpar a própria imagem, mas olha a conexão que o cara faz, né, pra limpar a própria imagem. Não tem. A gente precisa entender, gente, que os bilionários não vivem no mesmo universo que a gente. Não pagam aluguel. São pessoas que vivem com cifras estratosféricas. E é importante dizer, quando a gente diz que o Bill Gates não é santo, ele foi um cara que foi muito atacado por negacionistas no meio da pandemia. Eu escrevi essa reportagem em 2020, porque eu entrei em contato com a Microsoft, porque o Olavo de Carvalho, que era vivo na época, espalhou um boato que o Bill Gates foi responsável por disseminar o coronavírus. E aí eu escrevi na época, né? Olavo de Carvalho, guru do bolsonarismo, com mais de 500 mil de seguidores no Facebook, disseminou um vídeo de fake news afirmando que o coronavírus da China chega ao Brasil patenteado por Bill Gates. De acordo com o Google Trends, o serviço de tendências de pesquisa, a mentira provocou um aumento repentino de 300% na pesquisa pelo termo Bill Gates magnata no buscador. Em pesquisas relacionadas ao mesmo tema, apareciam Olavo de Carvalho e coronavírus. O DCM entrou em contato com a assessoria da Microsoft naquela época, questionando qual atitude seria tomada. Em um e-mail enviado nesta quinta, naquele ano de 2020, eles afirmaram que a questão está com a Microsoft Global, que analisa o caso. Então, é aquela coisa, né, Lúcio? Tem a briga que a gente tem com o Bill Gates pelas questões de classe, mas eventualmente ele é um cara também que defende a ciência e ele vira alvo desses negacionistas de extrema-direita, né? Exatamente. E a gente tá vendo aí realmente algo que a gente acompanha muito acontecer, né? Que são ricos, bilionários, tentando limpar a sua imagem por meio de ONGs, por meio da solidariedade, e são anos, às vezes, né, de má imagem, tentando limpar com pouca coisa, né? Quando a gente fala, por exemplo, na erradicação ali da poliomielite, cara, vamos olhar o orçamento que o Bill Gates tem. Ele poderia fazer isso e muito mais. Ele quer o Nobel da Paz? Ele tem 150 bilhões, gente. Quer o Nobel da Paz? Pega essa grana aí, ó. E de fato acaba com a fome no mundo. Né? É claro que tem todo um processo, né? Não é só o dinheiro injetado que resolve, mas olha, ajuda aí muito, viu? Ajuda demais. E uma coisa, só uma última notícia que saiu, que eu não consegui pôr no roteiro, a Microsoft anunciou que vai investir 14,7 bilhões em nuvens e inteligência artificial no Brasil. Isso me preocupa, Lúcio. Pois é. De novo. Complicado. Vamos de Clube do Fim? Clube do Fim, vamos lá.
Clube do Vinho é o nosso clube de membros aqui do Meteoro. E por uma colaboração simbólica, muito menos do que tem o Bill Gates, pode ficar tranquilo, você participa do nosso grupo no Telegram, podendo compartilhar áudio e mensagens com a gente, ou mesmo algo que você encontrou aí pela internet e acha interessante, e conversar com a doutora Ana, com a doutora Sofia, com o Álvaro, com todo o time do Meteoro, e ainda receber conteúdo antecipado, que sai antes para o grupo, e exclusivo, que só sai para o grupo aqui do Meteoro. Além disso, a gente faz uma curadoria de conteúdo especial, e hoje a gente está falando aí do Bill Gates, né? Não poderia ser diferente. A Sofia Labanca está de férias nesse momento aqui desse vídeo, mas ela obviamente está no grupo em que a gente discute as pautas e tudo mais, e ela falou: eu queria estar nesta pauta, mas eu estou de férias. Eu falei: Sophie, manda o que você quer dizer, que eu leio ao vivo para você. E ela mandou, então eu vou ler aqui e o Pedro daí comenta. Você vai ter uma réplica, Pedro. Tá bom. 30 segundos ou 1 minuto? 30 segundos. Ó, isso foi o que a Sofia falou. Sorte que tô de férias, porque se entro nessa live, tenho birra com esse bilionário aí. Melhor exemplo de lavagem de reputação da história. Um cemitério inteiro no armário que ele consegue esconder com filantropia, e ainda tem uma parcela da esquerda que passa pano, porque não quer ser confundida com conspiracionista da extrema-direita. Seu comentário, Pedro Zambarda. Quer dizer que ela tá 100% certa, completamente certa. Acho que esse corte, se não fosse eu, certamente seria pautado por Sofia Labanca. Perfeito. E antes de ir embora, tem um vídeo também especial que a gente separou, lembrando, inclusive, do Bill Gates. Olha que vídeo incrível. Uma homenagem carinhosa do Meteoro. Você lembra desse rolê aí, Pedro? Ele tava saindo de um julgamento, né? Isso. E ó... Mas era o quê? Monopólio? Qual que era o processo? Pô, confesso que eu não lembro, não. Só lembro dessa tortada maravilhosa. Pá! Caramba, foi em cheio, né? Total. Eu acho que o pessoal falou que tua voz ficou boa no carro de som. Viu? É o carro do ovo. Eu acho que ele errou uma pergunta no passo a repasso, olha lá. Tô. Aí apareceu o Celso Portiolli, uma passa ou repassa? Pedro, obrigado pela participação, viu? Obrigado, querido. Vamos lá. Na tela para você, QR Code, para você se tornar membro do Clube do Fim. É só pegar o celular, escanear e participar. Um grande abraço. Até a próxima.